Um cientista encontra um buraco muito largo, e lá dentro tem uma cidade perdida, e hoje vamos descobrir esse mistério, com o filme A Viagem ao Centro da Terra, de 2008. Então vamos recapitular. Tudo começa com uma fuga alucinante, pois um cientista está correndo de um dinossauro no meio do deserto, quando cai um buraco cheio de lava. Mas isso é apenas um pesadelo, pois Trevor ainda não superou a perda do seu irmão, que também era cientista, e após sair há 10 anos para uma expedição, ele simplesmente sumiu. E como não tem muita escolha, ele continua fazendo suas tarefas do dia a dia, pois ele era professor de geologia na faculdade, mas ninguém nunca o respeitava. Depois do expediente, ele descobre que estão tentando desfazer o escritório do seu irmão, pois o local já estava parado há mais de 10 anos na possível espera de Max voltar. E Trevor tenta proteger o trabalho do irmão, mas todos achavam que ele estava louco por acreditar naquele livro. Ele vai para casa triste, e mais triste que ele é sua casa que está toda bagunçada. E para piorar, ele recebe uma mensagem da sua cunhada, pois essa semana ele ficaria com o sobrinho, mas ele esqueceu e tenta arrumar a casa na loucuragem, mas ela já estava na porta esperando, e ele precisaria ficar com Sean por 10 dias enquanto que ela encontra um emprego no Canadá, pois as coisas estavam difíceis, e seu sobrinho não o respeita, pois eles quase não tinham contato, e galera, me pergunto se isso acontece na vida real, porque eu já teria levado uma chinelada na boca. Elizabeth entrega uma caixa que era do Max, pois talvez tivesse algo útil para ele, e chegando na casa, ele vê que tudo estava desorganizado, e como Trevor quer fazer um papel de tio legalzão, dá um ioiô para ele, e começa a olhar a caixa do irmão, e havia um livro do Júlio Verne, que escreveu sobre uma cidade que havia no centro da Terra, e essa sempre foi a pesquisa de Max, e tudo parecia coisa da cabeça dele, mas ele encontra algumas anotações importantes e decide ir no laboratório para verificar os sensores. No computador, ele percebe que as condições no livro estavam idênticas ao computador, e foi nessa data, há 10 anos, que Max foi fazer sua pesquisa. Então eles poderiam tentar o mesmo, e Sean encontra 4 pontos onde ninguém imaginava, e Trevor só precisava desse motivo para entrar em uma aventura perigosa que provavelmente pessoas comuns dariam uma falecida de leve. Voltando para casa, ele quer mandar Shaw para casa, pois não poderia levar o sobrinho para algo tão perigoso e gastaria muito dinheiro, mas como ele tinha uma coleção de moedas, consegue pagar a passagem dos dois. No avião, o jovem Mequetrefe ajuda Trevor a desvendar as pistas do livro, pois ali tinha tudo sobre a cidade perdida. Então os dois saem por uma estrada deserta que estava nevando, e tudo poderia acontecer. Quando anoitece, eles conseguem encontrar um instituto de pesquisas geográficas no meio do nada, e tudo indicava que Max estava trabalhando com um cientista daquele lugar. Eles batem na porta e Hannah atende, e diz que o local estava fechado há anos, pois a comunidade científica não acreditava no pai dela, e nem ela, mas ela diz que poderia ser a guia deles pela montanha até o sensor, e isso só custaria $5.000, e ele acha barato, mas ela diz que era por hora. E galera, espero que ela faça de tudo, porque por esse valor, a brincadeira tem que ser legal. Assim que amanhece, eles começam a subir a montanha e passam por vários lugares perigosos, onde o jovem Mequetrefe não deveria estar. E chegando no sensor, ele poderia pegar os dados e entender o que estava acontecendo na região. Mas misteriosamente, pelo destino, o tempo começa a fechar e começam a cair vários raios que estavam sendo atraídos pelo sensor. E na fuga, eles tentam se abrigar em uma caverna, mas a entrada é destruída e agora eles estavam presos. Agora não havia outra escolha, e eles precisam andar pela caverna para achar uma outra saída, pois poderia dar na antiga mina que desabou. E quase que Trevor dá uma falecida de leve, pois havia um grande buraco no meio do nada. Eles fazem um teste de altura e ligam um sinalizador, mas a caverna era cheia de gases explosivos, então jogam uma luz e pelo tempo, o buraco teria 60 metros. Hannah diz que sempre está preparada para tudo, e tinha corda suficiente para eles, e galera, imagina quanta corda ela deve carregar na mochila. E quando estão descendo, está tudo bem, mas Trevor se prende na corda e Hannah precisa cortar, ou todos dariam uma falecida, mas por sorte, ele já estava a 1 metro do chão. Eles encontram a entrada para a antiga mina que desabou, e precisavam encontrar saída, então Hannah liga um antigo gerador que estava funcionando, e o local ainda estava de
pé, mas pelas histórias apenas uma pessoa conseguiu sobreviver, então seria difícil encontrar uma saída. Mas como eles gostam de loucuragem, entram em um carrinho e começam a andar pelo local, mas claramente aquilo não é seguro, pois cada um vai para um lado e os trilhos da Hannah estão quebrados, então ela pula para o carrinho do Trevor, mas a pista dele terminou, e eles precisam pular de um carrinho em movimento a mais de 100 km por hora, e conseguem sobreviver, e Sean aparece de boa como se nada tivesse acontecido. Sean encontra uma entrada diferente, e ele realmente acertou, pois nas paredes estavam cheios de pedras preciosas, e aquilo seria o suficiente para mudar a vida deles, pois os antigos mineiros não chegaram naquele lugar. E galera, com aquela quantidade de pedras, eu já teria esquecido até o nome do meu irmão. Trevor diz que normalmente isso acontece em tubos vulcânicos, e quando percebem, estão em cima de uma camada fina de vidro, então precisavam sair o mais rápido possível ou daria muito ruim. O problema é que Sean deixa cair uma pedra e tudo acaba rachando. Eles começam a cair, mas tinha algo de errado, pois já estavam caindo há muito tempo, pois eles estavam indo muito fundo na terra, mas Trevor diz que provavelmente no final teria água e eles sobreviveriam. E galera, acho que ele nunca pulou de barriga na piscina para ver o estrago. E agora imagina uma queda de 20 minutos. Mas como sabemos que esse é um filme, eles conseguiram cair na água de boa e encontram uma saída. No teto da caverna existem vários pássaros brilhantes voando, e Trevor diz que aquela espécie já foi extinta há mais de 150 milhões de anos, e se eles estavam vivos, então provavelmente acharam a cidade perdida do livro de Júlio Verne. E saindo da caverna, encontra uma grande natureza diferenciada, então quer dizer que seu irmão Max e o pai da Hannah não estavam malucos, e tudo que eles olham no livro realmente tinha no lugar. Então há mais de 100 anos, uma pessoa conseguiu entrar e sair dali. Andando pelo local, eles percebem que tudo era igual ao livro, e encontram uma casa na árvore com alguns instrumentos que seria de última linha há 100 anos. E Sean encontra uma anotação e acha que foi do explorador do livro, mas aquelas assinaturas eram do pai dele, e ele realmente encontrou o lugar. O problema é que Hannah estava andando quando encontra o corpo dele falecido, então chegaram tarde demais. E Trevor enterra seu irmão decepcionado por não ter o procurado anos atrás, mas ele deixou uma anotação para Sean, que na época tinha apenas 3 anos, e ele sempre achou que o pai foi comprar cigarro. Os dois começam a chorar, pois ele sacrificou a própria vida para encontrar o maior trabalho científico da vida dele, mas nem tudo são flores, pois eles encontram alguns planos de fuga do local, pois pelos estudos, a cada 10 anos aquela cidade era acessível. O problema é que durava pouco tempo, pois como ficava abaixo do magma, as temperaturas começavam a subir até os 90 graus. E quando olham, tudo começa a esquentar muito rápido, então teriam apenas 48 horas para fugir. E galera, se eu fosse eles, teriam tirado fotos, porque para voltar e se passar de maluco, não precisam nem fazer esforço. Eles usam o projeto do Max e começam a criar um barco, pois só teria uma saída do local. E tudo estava esquentando muito rápido, pois foi de 25 graus para 35 em 24 horas. E para nós brasileiros, isso é considerado inverno. Tudo está dando certo, mas a temperatura começa a aumentar muito mais rápido e vai para 45 graus, e começa uma grande tempestade no mar, mas se não enfrentassem, não conseguiriam sobreviver. E Sean percebe algo nadando brilhante do lado deles, e eram algumas piranhas diferenciadas, e por pouco eles dão aquela falecida de leve, e depois começam a aparecer vários monstros de CGI de qualidade duvidosa. A vela do barco está quase soltando, e Sean quer segurar, mas o vento está muito forte, e ele acaba sendo levado, e Trevor começa a pensar o que ele vai falar para a mãe dele quando voltar. E eu falaria que ele foi fazer uma visita pro pai dele. Sean está vivo e acorda em uma praia deserta. Ele precisava de algo para beber e um pássaro brilhante aparece e o guia até onde tinha água. Então os animais daquele lugar são de boa. Ou será que não? Pois Trevor consegue chegar do outro lado da praia e param para descansar, pois estavam sem água. Mas no local estava cheio de plantas carnívoras gigantes e quase que os dois dão aquela falecida de leve. Mas como o filme é family friend, eles conseguem sobreviver sem nenhum arranhão.
O jovem Mequetrefe não sabe para onde ir, encontra uma saída da caverna, mas precisaria passar por rochas magnéticas, mas elas se movimentavam e por pouco ele cai no abismo. E tudo parecia certo, pois o pássaro ainda estava o guiando, mas ele chega em um deserto e encontra um grande esqueleto, então ali tinha alguma criatura gigante e precisava se esconder. E enquanto isso, Trevor está conversando com Hannah e diz que nunca olhou para uma mulher igual olhou para ela, com um olhar de desespero de não voltar para casa, e os dois se beijam e quero ver você tentar essa mesma cantada. E enquanto os dois estão se pegando, Sean está tentando fugir de um T-Rex nervoso. Trevor tenta ajudar, o problema é que agora ele estava sendo perseguido e é por isso que não se deve ajudar as pessoas, e ele seria pego, mas o chão desaba e ele consegue sobreviver. E Hannah aparece com um barco feito de ossos, falando que encontrou a saída. Eles começam a seguir a correnteza e caem em um buraco, e dentro era um cano de lava e aos poucos estava subindo, então não teria um final feliz e a única forma de conseguir sair seria jogando água para o vapor os levar para cima. Então Trevor usa um sinalizador para explodir a parede e deixar cair água no vulcão, e eles conseguem subir tudo que levaram 20 minutos para descer em apenas 1 minuto, e conseguem sobreviver de boa, e ele pode ser até cientista, mas nunca respeitou as leis da física. E como o Sean é esperto, conseguiu levar algumas pedras diferenciadas, então eles estão ricos. E Trevor chega no trabalho, mas foi demitido por faltar esses dias. Mas ele estava de boa, pois estava rico e fez uma publicação e agora estava famoso. E esse foi o filme A Viagem ao Centro da Terra. E galera, não fica animado não, porque na vida real a história acabaria na hora de comprar passagem, porque o dólar está nervoso. Então deixa o like, se inscreve aí pra nossa história de romance não acabar. Eu entro com a qualidade duvidosa e vocês com os comentários diferenciados. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!